e que você também vê que cada roteador lá, ele está fazendo uma função diferente, porque não existe a caixa milagrosa, não existe a caixa do milagre que eu coloco ali e ele vai fazer tudo e não vai dar problema nenhum. Por quê? Porque existe limitação de recursos. Então tem projeto de cliente lá nosso, lá na Fontec, que eu digo pro cara, ó, meu amigo, o cara lá, ele tem algum projeto que exige certificação PCI, ele exige alguns processos ISO, que não é uma exigência lá do projeto, que o cara tem um firewall de uma marca e tem a firewall de outra. Então tem projeto que eu não tenho como usar dois FreeBSD. Eu tenho que usar um FreeBSD e o WatchGuard, entendeu? Porque é uma exigência do projeto, entendeu? Aí você vai chegar para mim e você vai dizer mais, cara, por que esse maluco tá me falando aí de tanto negócio de IDS, esse negócio todo? Eu sou provedor, cara. Eu só quero pegar meu link e compartilhar lá, jogar lá na rede. Só que todo provedor, ele quer crescer. Então, digamos que o provedor, ele começa a vender, sei lá, depois serviço de IPTV. O provedor começa a vender serviço de voz. Lá na empresa, lá a gente vende voz para a empresa. E para você vender voz, você precisa de servidor de aplicação, servidor SIP, você precisa de servidor de banco de dados, servidor para billing, você precisa de um servidor para fazer detraf se você é um STFC. Você que é provedor, você precisa ter um sistema lá, um MK Solution, um MK Out da vida lá, para que você consiga criar seus clientes, você consiga bloquear seus clientes, gerar fatura para os clientes, ver quem pagou e para quem não pagou. Então aquilo ali é uma aplicação. A aplicação web tem falhas. Então, tipo, você vai deixar lá teu sistema de provedor lá. Você realmente precisa que todos os IPs do mundo acesse a interface web do sistema do teu provedor? É necessário isso? Se não for, bloqueia, meu amigo, entendeu? Bloqueia. Por quê? Digamos que você usa um sistema de provedor X. Você sabe se esse software de provedor não tem uma falha, uma vulnerabilidade que ninguém conhece? Você tem certeza disso? E se tiver, e você não souber, você está correndo o risco, no mínimo, de vazamento de informação. No mínimo, gente. Então, um file stateful, quanto custa em relação de memória? Não estou falando de custo financeiro. Se você for rodar um file stateful no seu provedor, lá na sua roda, porque tem gente que roda, mas de repente, pelo tráfego, ele não está tendo problema, pode ser, mas veja bem aí, se você tiver um Cisco ASA, você vai ter 6 KB por sessão state, barra state, né? Tá? Se for um Juniper 5, você vê que o Cisco, ó, tá lá em cima, né? Linux, IPTables e OpenBSD, que é o PUPPF, 4 KB. Quando você vai para o SonicWall, para o Checkpoint, olha o estrago. Isso sobe para 8, meu amigo. Aí você diz, cara, o que significa isso? Por que eu tenho que me preocupar? Porque na hora que você ativa o firewall no teu MikroTik de borda, ou no teu Juniper, ou no teu Huawei, lá no Cisco, ou um FreeBSD, cada regra daquela lá vai consumir memória da sua caixa. Por isso que na hora que o cara está recebendo ataque, ele está sofrendo ataque, que o cara faz lá uma regra de firewall para proteger a caixa, às vezes ele está se suicidando. Às vezes é a pior decisão que você toma.
Por isso que você tem que conhecer todos os tipos de firewall, porque ele vai ser usado sim, mas depende qual caso, qual a necessidade, qual a aplicação. Você vê aí, ó, um firewall stateful, agora falando de CPU, um Cisco ASA de 12 a 18 testes TCP. A arquitetura média não é documentada em detalhes. O Juniper, 16 de 12 a 16 testes TCP, multithread por NCPU. IPTabus, 12 a 39 testes, TCP multithread, por regra por NCPU. O Sonic Wall e Checkpoint, de 12 a 32 testes. O OpenBSD com PF, tá? De 12 a 28 testes, TCP com kernel monothread. Outro detalhe também é, o kernel do FreeBSD, que eu não falei aqui, ele é multithread, entendeu agora? Então, isso daí dá uma vantagem muito grande com relação ao OpenBSD. O FreeBSD como firewall, usando o IPFW, de 12 a 30 testes TCP multithread atômico, de 1 a N threads, né? Por regra, quando usado com bloco ou TableArg, né? Esse TableArg é um recurso sensacional que o firewall do IPFW tem, cara. Só quem usa é que sabe. Quem depois quiser dar uma pesquisada, tá? Security tiers. Eu costumo dizer para o pessoal aqui o seguinte: procure usar a metodologia de segurança em profundidade. Por quê? Lembra lá que eu disse lá que você tem que ter, acho que até no desenho lá que eu mostrei, que você tem que ter um firewall stateless lá na tua borda, no máximo usar um stateless nas últimas, de preferência tentar ver se no routing já resolve seu problema lá que você está tendo. Então ali é na borda tu só faz aquilo. Só que no provedor você tem roteador de borda, você tem suíte de agregação, você tem os suítes lá de core, você tem concentradores, alguns colocam roteador no cliente, outros entregam com VLAN, você tem vários equipamentos na tua rede. Então, dependendo do ataque que você estiver sofrendo, você tem que entender o que é que você pode usar de recurso em cada um deles para se proteger. Tipo, muitos aqui têm rede com cabo e fibra, mas às vezes você tem um enlace de rádio para algum local e lá você atende alguns clientes. Se você pegar, coloca um rádio para um bairro, cabiola tudo, tá? Mas chegou lá via rádio. E tu vai levar, sei lá, 100 clientes daquele bairro para autenticar dentro lá da tua infra, passando pelo rádio, o que é que vai acontecer? O limite de banda do cliente vai ser feito lá onde? Vai ser feito próximo da tua borda. Vai passar pelo rádio. Vai engargalar teu rádio, não vai? Então o que é que vocês aqui mesmo fazem isso? Ah, cara, eu coloco um microtik menor naquele bairro e faço o controle de banda com skills ali. Você não pensa nisso lá na hora que você vai fazer isso, é a mesma coisa aqui. Então, já que você tem o concentrador mais próximo lá do teu cliente, tu tens uma VLAN que tu entrega lá para o teu cliente, então tu tem equipamentos na tua rede. Então você tem que conhecer esse tipo de firewall para na hora que você quiser fazer, você fala, esse filtro eu acho que é melhor fazer no meu roteador que está na ponta do cliente. Tem gente aqui talvez que atende em empresa que prefere pôr um roteador dentro do cliente, um roteador pequeno. Então você pode fazer lá o filtro lá no cliente.
Às vezes o ataque está vindo de dentro da tua rede e aí você não sabe. Você pensa que ele está vindo de fora. Então, quando eu falo segurança em profundidade, é a mesma ideia militar. Ou seja, quem joga jogo de xadrez aqui sabe. A mesma ideia lá do jogo lá de xadrez. Quem é que você coloca lá na ponta? Você vai pôr quem lá na ponta? Todo mundo só quer perder peão, né? Não é isso? Então, a mesma ideia de um jogo de xadrez, a mesma metodologia militar. Então, o que eu ia falar aqui um pouco, mas antes de falar disso lá, como é que você vai chegar para saber como é que você tem que fazer? Existem padrões. Um dos padrões é esse padrão aí que é o NIST. Então, isso daqui é um guia para faros para você aplicar as posses de forma correta. Você pode estar com o melhor roteador do mundo, FreeBSD, um Huawei, um Juniper, eu tenho um MX480 da Juniper lá e tal. Mas, cara, se tu não sabe aplicar as posses de forma correta, adianta de que isso? Nada. Então, o que é que acontece? As normas de padrões NIST, ela diz que a primeira coisa que você tem que se preocupar é com a loopback e pseudo interface de política geral. Você não vai deixar o pessoal do mundo estar batendo na loopback do teu roteador, entendeu? Principalmente na topologia de hardware lá de um Juniper, isso é muito crítico, entendeu? Você tem que tratar anomalias de IP, anomalias por protocolo, transformações, validações, políticas por protocolo, políticas por serviços, políticas por host, políticas por rede, limites de fluxo IP e políticas de firewall. O que é que significa isso? Independentemente do firewall que você vai usar, você tem que criar regras, tá? Formatando, baseada nessas políticas aqui de padrões NIST. Então você pode até pegar um exemplo de alguém que já fez regra, sei lá, com firewall da Cisco lá, para padrões NIST, e aí você adequar até para um microtik. Por que não? Você pode, entendeu? Eu falei de roteamento avançado com FreeBSD. O FreeBSD, para você rodar BGP dele, você pode rodar com outros daemons, mas o melhor e mais usado atualmente é o OpenBGP, tá? O OpenBGP é um pacote que você instala no FreeBSD e você consegue tranquilamente rodar BGP com ele. Ou seja, você instala o daemon e com o OpenBGP você fecha sessão BGP com seus trânsitos. Você pode fechar um IBGP dentro da tua rede e aí você usar BGP tranquilamente, tá? O OpenBGP, meu amigo, ele é uma coisa fenomenal. Ele é muito prático de se configurar, tá? Eu trouxe até aqui, ó, eu estou até com um exemplo aqui de configuração do OpenBGP. O OpenBGP, ele é todo configurado. Você edita um arquivo e aí você configura ele tudo em um arquivo texto. Então você faz a configuração do BGP inteiro, tá? Aqui. Você declara as redes aí que você tem. Você informa aqui o teu AS. Você informa o teu router ID. Eu estou falando assim porque a maioria aqui já deve ter mexido em alguma coisa de BGP com MikroTik.
e vai lembrar a semelhança. Esse parâmetro Listen On é para você dizer em qual IP que o OpenBGP vai ouvir. Ou seja, você pode dizer, eu só quero que meu OpenBGP ele só ouça o serviço de BGP nos IPs tal. Eu não quero que ele ouça o serviço de BGP tudo, até mesmo porque de repente eu quero ter algum file stateless mais básico para tentar proteger ele. Uma dúvida. Sobre o file TM, entendeu? E a questão também do mesmo file TM como borda em servidores, né? Eu pergunto a você, Server, entendeu? Na verdade é um appliance, né? Confeccionado e ele utiliza sistemas que também rodam em servidores, x86, 64, PFSense, vários OS e também o MikroTik. Então, com relação ao Server, desempenho e segurança para borda, full route, você recomenda? O que é que você acha? Sim. Porque a grande diferença, na verdade, entre ambos seria que o appliance tem processadores que tratam os pacotes, entendeu? E também serviços em separado. Já o servidor, ele trabalha com os núcleos, os processamentos lá, compartilhado entre todos os serviços. Eu tive. Isso daqui fala um pouco aqui, Isso daqui são alguns modelos de placa Shells que existem para Server, tá? A L800 ela roda muito bem com full route, inclusive com mais de expansão. Isso é uma expansão. O FreeBSD ele não é só maravilhas, tá? Tipo mesmo, eu tive problema com agregamento usando LACP no FreeBSD com algumas marcas de suíte. Então eu não tive sucesso em usar LACP muito bem em várias marcas de suíte. Então muitos consultores que mexem com FreeBSD fazem lá um agregamento com o round robin lá para quebrar um galho, às vezes isso é um chuncho, porque ele não vai balancear bem. Você vai ter problema para poder passar VLAN num agregamento. Ou seja, agregamento, o bom é usar LACP, porque aí você passa VLAN, ele já divide bem a banda, se o interface cair, ele já vai assumir na outra. Então, o que foi que eu fiz para eu não ter esse problema? Normalmente eu ponho uma L800 com FreeBSD. A placa Shells, que eu estou falando é o seguinte, a FreeBSD Brasil, ela vendeu muito placa Intel. Porém, eu tive muitos problemas com placa Intel e Juniper, tá? Muito. E tive também outros problemas de estabilidade, cara, com a placa Intel. Eu já tive problema de eu estar passando 3 GB no appliance e do nada a porta SFP fica down, cara. A porta fica down mesmo e aí ela não subir. E eu tenho que dar um down na interface, ou seja, um IF config lá mesmo, dá um down na interface, dá um up para ela poder subir. A coisa ficou tão feia em uma situação que eu tive que colocar um daemon para ficar pingando para o gateway um mini watchdog para monitorar. Se cair o meu processo ela dava um down no mapa. Isso foi o que me matou. Eu só resolvi isso quando eu fui para a placa Shells, cara. A Shells é um fabricante de placa e a placa Shells, a Intel realmente não se compara. Quando eu passei a usar a placa Shells, eu não tive problema nenhum. Então, o que é que eu penso? Um agregamento deve ser algo provisório. Se você tem lá uma interface de 1 GB que ela topou e você não tem dinheiro na hora, não é nem só dinheiro às vezes, é fornecedor mesmo. Que aqui em Pernambuco, você não consegue comprar uma fonte Protel, uma fonte XPS, um GB de 10 GB de 40 km, um equipamento WDM, você não vai achar isso aqui fácil. Porque nenhuma loja vai pôr, porque você não tem
saída tão rápida, tá? Então, se tua interface chegou 1 GB, tu precisa subir mais 1 GB, tu vai agregar, é provisório. Eu presumo que o cara agrega, na outra semana já pede um equipamento, um GBIC lá de 10 GB, não é para ser uma coisa para você usar para sempre, né? Então, o que foi que eu fiz muito com o FreeBSD, já que eu comecei a ter esses problemas de agregamento? Eu passei a usar placa Chelsea, ligando num switch com porta de 10 GB. Então aí eu não tenho que me preocupar com o agregamento. Então eu já resolvi o problema do agregamento, que eu não vou ter mais que agregar. E eu já resolvi o problema do travamento de alguns módulos de GBIC. E foram vários módulos que eu usei, tive problema, várias marcas. Eu cheguei até a comprar GBIC homologado pela FreeBSD Brasil, comprado a eles e não tive nenhum problema. Então, eu passei a usar as placas da Chelsea, não tive. Então, com a placa Chelsea, eu resolvi o problema de travar do nada a Intel, que travava lá a porta. E eu resolvi também o problema que eu não preciso mais me preocupar de estar agregando. Eu nunca tive problema de fazer agregamento com o suíte Tricom, com o suíte HP, que depois a Tricom virou HP. Já fiz agregamento com suíte Juniper, Cisco, Huawei, HP, Tricom. Já fiz com Datacom, nunca tive problema nenhum, mas com o FreeBSD eu tive. Então, outra coisa também que você não vai ter no FreeBSD é o que? É o SMP. Lá no MikroTik você consegue fazer balanceamento fácil com o SMP, ou seja, você configura 2 gates, certo? Quando lá no MikroTik, na tabela de roteamento, você tem uma rota com 2 gates, o que é que ela faz? Então você tem 2 rotas para o mesmo lugar, com 2 gates e o mesmo custo, ele começa a balancear. Ou seja, ele usa o SMP para fazer isso. O FreeBSD, ele suporta SMP, mas o kernel você tem que habilitar no kernel. E o problema também não é só esse, é que você também, o daemon tem que suportar. Então, se você usa o OpenBGP, ele tem que suportar. Se você usa o Burn lá para o OSPF, ele também tem que suportar. E aí você tem que habilitar isso. As versões mais recentes do OSPF, do Burn lá para OSPF, ele suporta. Só que eu vi alguns relatos de pessoas tentarem usar o SMP com o FreeBSD e ter problema de processamento. Eu acho que lá que não é tão legal você fazer isso. Algumas pessoas acham bom assim, que o MikroTik ou qualquer outra coisa mais fácil, vem tudo ativo. Cara, eu acho que é bom você ter o recurso e você saber quando você quer usar e quando você não quer usar. Então no FreeBSD, cara, você desativa o que você quiser. Você faz o que você quiser, o extrato que você quiser. Tão provável que para eu rodar BGP, OSPF, passando 5 GB no L800, eu tive que pegar o arquivo do kernel genérico do FreeBSD, tive que customizar ele, enxugar, tirar aquela tralha. Drive de placa de som X, eu não quero usar placa de som no meu roda de bordo, eu não vou tocar música com ele. Então arranco aquela tralha lá, porque aquela tralha vai me consumir recurso. Então eu saio tirando drive que eu não vou usar, eu saio tirando tudo. Drive, não sei o que, de vídeo, não sei lá das contas, um monte de coisa. Então quando eu enxugo o meu kernel, eu recompilo ele, eu starto, a máquina já está mais leve. É a primeira coisa que eu tenho que fazer. E outra coisa foi aqui. E a outra coisa também que eu faço é customizar o kernel e realmente também enxugar software. Tipo, eu só vou instalar o software que eu vou usar. O FreeBSD é tão assim parrudo, cara, que você consegue instalar o FreeBSD só na linha só de comando. Você consegue chegar, pôr um disco
montado numa máquina com FreeBSD, você particiona esse disco, você formata, você faz tudo, e aí você move para lá os arquivos etc, as pastas etc, o SR, tudo lá para cá, já lá, o kernel, se você quiser pular para você poder comprar na mão, edita, aí monta, edita o arquivo rc.conf, já configura como é que você quer, pega o disco, tuxa lá na máquina, liga, ela sobe. Então o FreeBSD realmente é uma ferramenta muito top, cara. E outra, quem está partindo aí para Huawei, pense num backup, tá? Por quê? É muito legal você ter Huawei, mas se teu Huawei queimar, cara, e aí? Se teu Juniper queimar, o que é que tu faz? Você acha que um cara passando 5 GB, cheio de full routing lá no Huawei, no Juniper, fechando sessão BGP com o cliente, tu acha que o MikroTik te salva, cara? Se o teu Huawei, o teu sistema queimar lá, o Juniper lá, não vai salvar não. Então eu tenho, além de eu ter algum backup lá com o Huawei, eu tenho algumas L800 lá com placa-chave de 10 GB lá, porque numa hora de uma agonia dá para salvar o cara. Caso você também tenha um roteador Huawei Cisco, cara, eu tenho meu Huawei aqui meu Cisco, meu Juniper, mas eu vou entrar no PTT no celular das contas lá. Eu posso usar um appliance com L800 e com FreeBSD para pular, sai muito mais em conta. Por que eu vou pôr um Huawei só para isso? Eu recebi meus CDNs do Google, da Akamai, do Netflix, do Facebook, da Amazon. Tá tudo lá. Por que eu vou comprar um Huawei só para aquilo? Eu posso usar um appliance desse. Não, mas eu vou comprar um suíte lá da Huawei de 30 mil reais, porque são poucas sessões e tal. Cara, mas eu posso também comprar um appliance desse, um L800 e pôr um suíte mais barato que vai suprir a minha necessidade. Então, uma situação que eu tive em um cliente foi: o cara queria lá